O conceito de humano que temos nos dias atuais pode ser destrinchado e visto como decorrente de muitos fatores. É claro que, mesmo sendo uma discussão ampla e aberta no campo da filosofia, é certo que, ao longo de toda a história, nós dependemos de interações e relações interpessoais para o processo de desenvolvimento cognitivo. A comunicação pode ser dita como derivada de quatro fatores principais, que, mesmo não tendo origem do dia para a noite, estão relacionados, sendo elas os desenhos, a articulação da fala e símbolos. De início, voltando para a antiguidade, vemos uma tentativa de comunicação por meio de desenhos rupestres, um momento em que a fala e a razão numérica ainda não tinha sido apresentada propriamente dita como em forma de conceito. Esse meio de interação, apesar de parecer pouco prático, é datado como um dos mais antigos. Logo após, entramos na prática de articulação da fala, permitindo um aprofundamento maior nas expressões e sentimentos, uma abordagem psicológica do indivíduo, do ser, do eu. Por fim, a simbologia de signos, como vista em números e no alfabeto, permitiu uma interação entre o passado e o futuro. Sendo assim, podemos ver que, na antiguidade, todos esses meios de se comunicar tinham algo em comum. Dependiam da interação, do momento, da presença desses dois ou mais seres em um mesmo espaço. E, quando se tinha necessidade de interação entre grandes distâncias, normalmente através da carta, alguém era encarregado de portar essa informação e, até chegar no receptor, dependendo da distância, poderia levar semanas ou meses para que a troca fosse feita e recebida. Por meio desse breve resumo da história da comunicação, nos falta um conceito, uma etapa final que permeia todos nós no nosso cotidiano: a telecomunicação. Podemos ter uma noção base do que ela representa através da sua terminologia. Tele pode ser dito como um prefixo, um elemento grego, que carrega o significado de distância, afastamento, controle feito à distância. Já comunicar, como dito antes, é a interação entre dois ou mais componentes. Portanto, quando dizemos a respeito da telecomunicação, nos referimos à interação além do horizonte, uma comunicação que chega aonde a voz é incapaz de atuar. Partindo dessa ideia, analisamos o rádio, como o primeiro telecomunicador juntamente da história e pioneiro de muitos outros, inclusive utilizado para todos os dias atuais. O instrumento, de acordo com a Wikipédia, é um meio tecnológico de telecomunicações, utilizado para propiciar comunicação por intermédio de transcepção de dados e informação. Isto posto por Guglielmino Marconi, criador polêmico do rádio, já que roubou a patente de Nikola Tesla. Desfrutou das famosas ondas eletromagnéticas descobertas por James Maxwell em 1860, apresentadas ao globo por forma visível por Heinrich Hertz em 1886. O mesmo foi quem descobriu como produzir essas mesmas ondas. As ondas eletromagnéticas são consideradas oscilações por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto nos mesmos materiais. Hertz nos mostrou, através de diversos experimentos, identificou que sua velocidade de propagação se iguala à da luz. Porém, os comprimentos de cada onda são diferentes, isto é, possuem diferentes números de oscilações que em seu campo elétrico realiza por segundo. Estas são nomeadas de frequências. Essas mesmas futuramente foram patenteadas mundialmente como Hertz, que seu símbolo Hz. Assim, para entender como você altera as ondas, é necessário compreender o conceito das ondas portadoras. Essas são nada mais nada menos do que aquelas que transmitem o sinal com a informação, ajudam na transmissão do sinal até meios físicos para a adequação das frequências de sistemas de comunicação, contudo com um formato senoidal, isso é, simétrico em todas as ondulações. Foi aí então que Marconi usufruiu do conceito para criar sua invenção. Através de sistemas com campos eletromagnéticos, ele pode diminuir a frequência das ondas portadoras, permitindo com que as ondas alteradas fossem canalizadas para o dispositivo. Após Guglielmo, a tecnologia apenas evoluiu. Em 1887, um ano depois da descoberta do rádio, outro cientista, Oliver Lodge, inventou o circuito elétrico sintonizado que permitiu a mudança de sintonia, selecionando a frequência desejada. Logo, a invenção foi utilizada para a criação das estações de rádio e o entretenimento transmitido pelo aparelho. Vemos como, por exemplo, as rádios FM e AM. As ondas do tipo AM são caracterizadas por uma transmissão de frequência fixa, porém, sua amplitude se vê variável, por isso é nomeada de amplitude modulada, AM. Já as ondas do tipo FM alteram sua frequência, sendo famosamente conhecidas como frequência modulada, FM. As transmissões FM possuem qualidade superior quando comparadas às transmissões de ondas AM, de tal maneira que possuem maior alcance e eliminam ruídos que ocorrem naturalmente.
pois a frequência varia de 80 MHz e 100 MHz, diferentes das AM, que alcançam 1 MHz. É por isso que elas são mais utilizadas nas transmissões de entretenimento, assim que a produção de ondas AM é mais barata e ocupa uma menor faixa de intervalo de frequência no espectro sonoro. Na verdade, as ondas são transportadas por dois aparelhos localizados dentro de um dispositivo eletrônico chamado de antena. Assim, o primeiro deles, cujo nome é emissor, produz artificialmente ondas que são geradas mediante a aceleração de cargas elétricas no interior das antenas transmissoras. Dito isso, o receptor, outro aparelho, usa um filtro eletrônico para separar o sinal de radiofrequência desejado de todos os outros sinais captados pela antena, um amplificador eletrônico para aumentar a potência do sinal para processamento posterior e, finalmente, recupera a informação desejada através de demodulação, processo que permite nos reverter o processo da modulação, mantendo a alteração a mesma. Lembre-se, o sinal é sempre enviado de uma antena a outra, portanto, a mesma não receberá uma mensagem codificada por ela mesma ou vice-versa. Todavia, como as mesmas antenas recebem diversas ondas ao mesmo tempo, o conteúdo desejado é selecionado e utilizado. No caso do rádio, as emissoras de rádio enviam suas ondas às antenas dos aparelhos e assim o ouvinte escolhe qual frequência ou amplitude de onda deseja ouvir. Para terminar nosso belíssimo vídeo, nos é necessário explicar a extrema importância da telecomunicação no mundo. Em um planeta no qual a globalização, isto é, processo de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionada pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e no início do século XXI, sendo considerada a maior mudança da história da economia nos últimos 40 anos, o meio de comunicação protagonista é o das ondas eletromagnéticas emitidas e recebidas pelas mesmas antenas citadas anteriormente no vídeo. Logo, alterar a maneira usada seria algo tal como extremo, já que a telecomunicação não é só prática, mas também é extremamente instantânea. Além de permitir a comunicação com quem você quiser, ela também é usada formalmente e informalmente para manter a globalização de pé,